12h16 e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, indeferiu neste sábado uma liminar em mandado de segurança no qual 2 viajantes brasileiros requeriam a suspensão do trecho da portaria 648/2020 do governo federal, que exige de passageiros de voos internacionais com destino ao Brasil a apresentação à companhia aérea o teste RT-PCR negativo ou não reagente para a Covid-19. Segundo a norma, o exame deve ser realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. A nova regra entrou em vigor no último dia 30 de dezembro, em portaria assinada pelos ministros da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, e da Saúde, Eduardo Pazuello. Essa norma, esta regra, tem gerado aí alguns questionamentos por parte de especialistas em direito. E sobre isso nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito aeronáutico, Lívia Erd, que já está em contato aqui com a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem. Doutora, queria então primeiro uma avaliação da senhora sobre esse ato, sobre essa regra que tem exigido aí de brasileiros no exterior o teste RT-PCR com pelo menos 72 horas de antecedência para retornarem ao Brasil. Como é que a senhora avalia essa decisão? Olha, Vinícius, sem entrarmos no mérito da questão de saúde, porque essa portaria é uma medida de enfrentamento à pandemia, a portaria 648, ela traz 2 pontos bem sensíveis. Primeiro, a possibilidade de exigência do teste PCR para tripulantes, o que não está sendo praticado em nenhum outro país e que, se vier a ser exigido no Brasil, pode dificultar a retomada dos voos internacionais aqui no Brasil, porque tem uma questão de logística e custo que tornam bem complexa a aplicação da norma. O outro ponto, que é o que a gente já vê que está sendo noticiado, é justamente a dificuldade dos brasileiros em realizar os testes em outros países. E essa dificuldade, ela não está só na realização dos testes em si, por indisponibilidade dos laboratórios, mas também em conseguir que o resultado saia nas 72 horas antes do voo. Essas são as principais dificuldades da norma. Doutora, e um outro ponto de bastante discussão desta norma que foi editada é se ela vale para brasileiros naturalizados que estão no exterior ou para estrangeiros que querem vir para o Brasil. A norma deixa isso claro ou há essa discordância também? Não, a norma ela vale para todos, tanto para os estrangeiros quanto brasileiros, sejam natos ou naturalizados. Ela não faz nenhuma distinção. E é justamente essa a questão que causa um desconforto no caso de que o brasileiro residente no Brasil, que também tem a necessidade de apresentar o exame, ele não conseguindo realizar, ele não consegue retornar para o seu país. Então, é justamente essa a questão que vem sendo bem discutida a respeito da norma. Na decisão que suspendeu a liminar que foi requerida aí por esses 2 viajantes, o presidente do STJ, Humberto Martins, destacou o interesse coletivo, né, para derrubar essa liminar. Qual ponto que a gente poderia encontrar um meio termo, doutora, para que esse retorno fosse feito em boas condições? Poderia se aumentar esse tempo, essas horas, para que o teste fosse feito dos brasileiros? Qual a solução que a senhora acha que poderia ser tomada? Olha, Vinícius, eu acredito que a norma ela deveria proporcionar uma alternativa para os brasileiros que estão tentando retornar ao seu país e não conseguem. Eu vou citar o exemplo do Canadá. O Canadá, no final de dezembro, também determinou que
estrangeiros e canadenses que que estão fora do país e queiram retornar ao seu país também precisam apresentar o exame exatamente nessas 72 horas, né? No entanto, existe uma ressalva do governo de que os canadenses residentes no Canadá, no caso de não conseguirem realizar o exame, ao desembarcarem no Canadá, eles irão ser encaminhados para uma agência pública de saúde, não só para realizar o teste, mas também para cumprir a quarentena de 14 dias obrigatória nesta agência antes de retornar para suas residências. Então, assim, num primeiro momento, eu não consigo te dizer qual seria a saída exata para que os brasileiros que estão no exterior pudessem retornar ao Brasil como uma forma alternativa. Mas a portaria deveria apresentar uma outra possibilidade para os passageiros, os residentes no Brasil, né? Porque eles, da forma que está, enquanto eles não conseguem fazer o exame e comprovar que não estão com a doença, eles ficam indefinidamente fora do país. Doutora, e há um ponto também de dificuldade, que é a questão da diferença do volume de testagem de um país para o outro, né? Tem países que oferecem este maior número, uma maior facilidade, e há países que não. Então, eu acredito que há brasileiros aí em alguns países que não estão nem encontrando uma forma de realizar esses testes. Possivelmente, porque uma coisa é a gente saber aqui no nosso país quais laboratórios fazem, a forma de agendamento, a gente consegue se programar, por exemplo, para quem quiser viajar para fora do Brasil, a gente tem condições de se programar melhor. No entanto, quando a gente está num país que nós não conhecemos o cotidiano de uma forma geral, né, é muito difícil a gente se adequar, até porque não são só os brasileiros que querem retornar ao Brasil que vão fazer o exame. Os próprios cidadãos daqueles países também estão procurando os laboratórios, né? Então isso é algo que o Brasil em si não tem ingerência quanto à disponibilidade dos exames em outros países. Doutor, e para finalizar, qual é o que esses brasileiros agora, diante dessa nova decisão, diante da suspensão dessa liminar, o que eles devem procurar fazer, esses brasileiros que estão com dificuldade de realizar esses testes? Bom, pensando nos brasileiros que efetuaram a compra das passagens aqui no Brasil, o governo também emitiu a renovação de algumas medidas para o setor de aviação, no qual permite a remarcação das passagens sem custo. Então, é tentar adequar a realização do exame com o retorno ao Brasil, com a remarcação das passagens. Então, eles devem entrar em contato com a companhia aérea para remarcar as passagens sem custo, ao mesmo tempo que devem procurar os laboratórios e tentar realizar o exame no país onde se encontram. Porque, por enquanto, não existe outra alternativa a não ser a apresentação do exame para retornar ao Brasil. Tá certo. Quero agradecer, então, aqui a presença e a participação da advogada Lívia Herrera, explicando aí essa dificuldade dos brasileiros, né, de realizarem esses testes agora diante dessa nova norma editada pelo governo para que eles consigam aí retornar ao Brasil. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito bem. Agora meio